Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bárbara da disciplina de arte e eu vim aqui para falar um pouco do nosso roteiro pedagógico, o nosso quarto roteiro pedagógico, que vai falar sobre cinema, tá? É um assunto que vocês já começaram a ver com a professora Bárbara desde o início do ano e nesse roteiro nós vamos retomar este assunto, ok? Vamos lá? Cinema. Pipoca refrigerante, uma tela enorme na sua frente e um mundo de aventura, suspense, romance ou qualquer outro gênero que seja o seu preferido. Mas qual a origem do cinema? O cinema é um sistema de reprodução de imagens em movimento, registradas em filme e projetadas em uma tela. Dessa forma, podemos perceber que o cinema teve origem no desenvolvimento de técnicas de fotografia. Estudos arqueológicos e históricos mostram que o homem sempre se preocupou em registrar o movimento. Desenhos pré-históricos não deixam dúvidas. Na China, no ano 5000 a.C., surge a primeira tentativa de projeção de sombras feita sobre paredes ou telas de linho, usando objetos recortados ou pelo movimento das mãos para representar figuras humanas ou de animais, que é o teatro de sombras. Vamos lá. O cinema, portanto, teve origem no cinetoscópio. O espectador do cinetoscópio tinha de observar, durante um tempo limite de 15 minutos, as imagens no interior de uma câmera escura. Mas foi no final do século XIX, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière, a partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio, idealizam o cinematógrafo. O aparelho, uma espécie de ancestral da filmadora, é movido a manivela e utiliza negativos perfurados. O cinematógrafo torna possível também a projeção das imagens para o público. No início, os recursos tecnológicos eram precários e era impossível pensar em sincronizar imagem e som na projeção. Assim, os primeiros filmes conhecidos pelo público eram sem nenhum som, o chamado cinema mudo. Charles Chaplin foi uma figura marcante no cinema mudo. Além de atuar, Chaplin dirigiu, escreveu e produziu vários filmes, tornando-se uma das personalidades mais criativas e influentes da era do cinema mudo. O cinema falado surge a partir da invenção do americano Lee De Forest, como reprodução simultânea de imagens e cores. Crianças, nós temos aqui a imagem, a fotografia dos irmãos Lumière, o Louis e o Auguste Lumière. E aí nós temos aqui também um primeiro registro de cinema feito no mundo, tá? Isso não quer dizer que em outros lugares não existissem esse mesmo registro. Mas os irmãos Lumière foram os primeiros a fazer esse registro e anunciar e divulgar esse tipo de experimento. Então, se dá o nome de origem do cinema a eles, justamente porque eles foram os primeiros a registrar esse tipo de manifestação artística, tudo bem? O texto vai falar, o texto que nós acabamos de ler, ele trata de várias coisas, várias informações. Então eu recomendo e peço que vocês, assim que acabar esse vídeo, voltem no início do texto para ler novamente, encontrar as informações e aprender sobre o cinema. São vários detalhes que é importante que vocês retornem no texto, ok? Vamos lá. Foram criados diversos aparelhos para captar e reproduzir a imagem do movimento, tá? Então, nós vamos ver aqui quais foram essas invenções criadas para captar a imagem em movimento. Então, nós temos o cinematógrafo. O que é o cinematógrafo? Vamos acompanhar a leitura aqui no primeiro quadrinho.
O aparelho, uma espécie de ancestral da filmadora, é movido a manivela e utiliza negativos perfurados. O cinematógrafo é um aparelho que serve para registrar e projetar imagens. Taumatrópio, termo formado por duas palavras gregas: trauma, maravilha, e tropos, girar e transformar. É uma engenhoca da época em que as pessoas inventavam um jeito de ver e projetar imagens em movimento. Vamos lá! Fenacitoscópio é um aparelho formado por um disco com várias figuras desenhadas em posições diferentes. Ao girar o disco, elas adquirem um movimento. Temos no outro quadrinho o zootrópio, que é mais uma invenção que proporciona a ilusão de ver imagens animadas. Refere-se a um tambor com fendas em que colocavam alguns desenhos semelhantes, porém com variação de movimento. Observando pelas fendas, ao girar o tambor, é possível ver as figuras se movimentando. Crianças, vocês viram tanto de invenções feitas para entender o cinema? Então, aqui nós temos o cinematógrafo. Quem participou daquela mostra que eu fiz no Google Meet, mostra de pré-cinema, eu falei sobre o cinematógrafo. Quem estava participando aprendeu e lembra sobre isso, não é? Depois tem o taumatrópio, o fenacitoscópio e o zootrópio. Então vamos ler com atenção, voltar no texto, ver as informações principais, o que o texto está tratando, tá? É muito importante que vocês retornem aqui no texto, tá bom? As atividades. Número 1. Depois de aprender sobre a origem e as invenções que contribuíram para a produção do cinema, vamos fazer um deles, o traumatrópio, tá? Traumatrópio. Então, o traumatrópio é esse aqui, formado por duas palavras gregas. Trauma quer dizer maravilha e tropos, girar para transformar. É uma engenhoca da época que as pessoas inventavam um novo jeito de ver e projetar imagens em movimento. Então, desses 4 aparelhos que nós lemos aqui sobre o cinema, o que nós vamos produzir é o traumatrópio. Então, a letrinha A diz assim, pinte e recorte os modelos para montar o traumatrópio. Cada um deles tem posições diferentes. Fure e amarre na marcação indicada. Usando como molde o círculo para ficar no mesmo tamanho, risque e recorte em um papel mais firme, cartolina ou na tampa de caixa de sapato. Cole cada um de um lado. Amarre um pedaço de barbante em cada um dos furos. Segurando as pontas do barbante, gire o círculo delicadamente. Observe o efeito. Então, olha só, aqui nós temos um molde, tá? Eu vou ler a letrinha B para a gente poder fazer essa atividade. Agora é com você. Faça 2 desenhos que completem um em cada círculo. Uma criança pulando corda de um lado, a corda em cima de outro. A corda embaixo, como no exemplo abaixo. Qualquer outro par de imagens que representem movimentos simples. Siga todas as orientações para finalizar e envie para o professor avaliar. Então, crianças, olha só. Colar o verso das imagens de forma invertida. Vocês estão vendo aqui? Então, nós temos aqui nesse primeiro círculo um menininho e nós temos o cavalo no outro. Então, a ideia é que quando nós unirmos esses 2 círculos e girarmos, nós vamos ter o movimento do menino no cavalo, tá? Aqui embaixo nós temos o passarinho de um lado e a gaiola de outro. Então, vocês podem brincar com várias combinações que dá para fazer esse traumatrópio. Então, você pode desenhar movimentos simples, sendo que num círculo você vai desenhar a figura humana e no outro círculo o animal ou o objeto que você queira representar, tá? De um lado o animal e de outro o objeto, da forma como aparece aqui no nosso quadrinho, tá certo? Olha aqui. Nós temos esses 2 círculos para vocês criarem o desenho de vocês.
Recortem, colhem num papel mais durinho. Ah, mas eu não tenho cartolina, eu não tenho um papelão, uma caixa de sapato. Você pode colar em jornalzinho de supermercado. Você pode unir vários jornalzinhos juntos e formar aí a sua superfície, tá bom? O importante é que vocês entendam a função desse aparelho, tá? Ele imita o movimento do cinema, né? O movimento do personagem, né? Naquela cena, naquela determinada cena. Então, olha que bacana. Vocês podem criar até uma historinha e contar por meio do traumatrópio, tá? Pode ser um movimento de uma pessoa, um movimento de um animal, uma pequena cena, né? Mas lembrando que você precisa desenhar de forma que quando você fazer o giro, você consiga ver essa cena acontecendo, né? Na verdade, não é que ela está girando, né? É que o nosso cérebro tende a achar que ali existe um movimento, tá? Mas na verdade é vocês que estão criando esse movimento, tá certo? Vamos aqui para nossa próxima atividade de música. Nós fizemos atividade de cinema e agora nós vamos para atividade de música. Então vamos acompanhar o que o textinho está falando aqui, está trazendo para gente. Você já percebeu o quanto você escreve? Nas lições, na internet, no celular, aprendemos a ler e a escrever e assim conseguimos nos comunicar com pessoas que falam nossa língua. Se você quiser mandar uma mensagem para um outro país, talvez você precise saber escrever em outra língua. Você sabia que existe uma linguagem universal que é falada em todos os países? É a música. A música também é uma escrita, a partitura. Através de uma partitura, qualquer pessoa pode ler e tocar. Então, vamos aqui. Partitura convencional. Além da partitura convencional, podemos escrever música com símbolos diferentes, usando uma legenda para definir como será a sequência de sons que queremos. Trata-se da partitura não convencional, como um exemplo. Então, crianças, olha só, isso é muito importante que vocês entendam, tá? A escrita musical, ela precisa ser de uma forma que qualquer pessoa consiga tocar essa partitura e ler essa partitura, tá? Então, existe uma forma que é a partitura convencional. Você pode criar uma música aqui no Brasil e se você quiser que ela seja tocada em outros países, ela precisa ser compreendida de forma musical. E aí você precisa usar uma série de símbolos, compassos, pentagramas para marcar essa música como uma escrita musical. Isso é uma partitura convencional, ou seja, ela é convencional para todos. Todos têm a mesma forma de representação. Já na partitura não convencional, você vai criar a forma de representação. A forma como você criar é diferente da do colega. E por que isso ocorre? Porque na partitura não convencional, você pode usar símbolos, você pode usar desenhos, você pode usar qualquer tipo de símbolo que represente um tipo de som. Então, se eu quero representar a palma, eu posso desenhar uma mãozinha, ou eu posso desenhar um X, ou eu posso desenhar o círculo. São várias formas de representar um único som, tá certo? Então, isso é a partitura não convencional, ok? Ó, vamos ver aqui. Peraí que o nosso... Ó, olha que bacana. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, tá? Ó, essa é a partitura não convencional que eu falei. Tá vendo que bacana? Então, para palmas, olha, usamos o símbolo. Para coxas, o som a partir da mãozinha na coxa, usamos o retângulo. Para estalo, usamos o xizinho. Para o som da boca, usamos bolinhas menores. Para o som do bombom aqui, né? Deve ser um som de palmas também. Usamos o triângulo. Para o tchá, usamos aqui esse balãozinho de quadrinho. E todos os sons juntos, usamos essa bolinha. Vocês viram que bacana?
É diferente, crianças, dessa partitura aqui, olha. Essa é a partitura convencional. Aqui nós temos várias notas musicais diferentes e aqui compõe uma partitura convencional. Muito bem, vamos para a nossa atividade de música. Então vocês já entenderam essa diferença, correto? Vamos lá. Ó, aqui tem uma outra partitura não convencional, ó. Som da boca, som da perna e silêncio. Então, ó, atividade número 2, escrita musical. Letrinha A, lê a partitura não convencional ao lado, que é essa partitura que eu acabei de falar, seguindo os símbolos da legenda e emitindo o som que se pede. Então, som da boca, som da perna, pode bater a mãozinha assim na perna, ó. Silêncio, shhh, não pode falar nada, é silêncio. Crie uma partitura não convencional. Letrinha B. Poderá utilizar instrumentos de percussão ou o som do próprio corpo. Elabore uma legenda para os sons em sequências para que outras pessoas consigam ler a sua música. Aproveite para compartilhar com os amigos e envie para sua professora que vai ler e apreciar. Se precisar, use o verso da página. Ó, nós temos as linhas aqui, não temos? Então, vocês vão criar uma musiquinha usando uma partitura convencional. Então, vocês podem usar qualquer tipo de símbolo que represente esse som. Vocês vão escrever nas linhas e vai depois fazer a representação no corpo, combinado? Essa é a partitura não convencional. Aqui nós temos, olha, um videozinho que é o Explorando Sons da Boca, que você pode também assistir para ter mais informações sobre as partituras convencionais e não convencionais. Gostaram, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido o que a atividade está pedindo, ok? Vou ficar aguardando a atividade de vocês. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!